Eu quero fazer aqui um rápido passeio sobre o que foi falado. E, inicialmente, Antônio, na sua pessoa, parabenizar aí todo o corpo da Fundação, ok? Parabéns pelas apresentações, parabéns pelos encaminhamentos, nós estamos todos muito confiantes nesse trabalho. E, obviamente, não posso, com a permissão de vocês, deixar de saudar a Renata, que está ali, que eu tive a alegria, quando eu era secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, ela era secretária de Planejamento e Gestão em Minas, e eu presidia o CONSAD, que era o conselho que reunia todos os secretários do Brasil à época, e tinha a grata satisfação e a alegria de ter uma vice-presidente, que era ela muito mais preparada e que podia me ajudar muito, certo? E me orientar ao longo daqueles 3 anos à frente do CONSAD. Então, a alegria estar agora aqui nessa nova jornada com a Renata. Bom, presidente Mélis, pegando esse gancho exatamente de governo, eu sempre digo, e quero repetir aqui a minha percepção, de que eu entendo que a gente aqui, você tem aqui um corpo de secretários. Eu sempre digo que o Bruno e eu, você é o nosso governador aqui do SEBRAE. Então, você, como presidente, é o nosso governador. O Bruno e eu somos seus secretários, disciplinados, sempre sob a sua liderança aqui. E a gente tem aqui as nossas organizações nos estados, que quanto mais elas fortes forem, mais forte o SEBRAE Nacional será e vice-versa. Nós existimos e coexistimos juntos e a força existe exatamente dessa nossa coletividade. E aí, dentro desse contexto, me permita também reiterar o corpo de colaboradores do SEBRAE Nacional e de todos os SEBRAEs UFs. Eu sempre digo que todos os processos de transformações eles acontecerão dentro da gente, né? E que o corpo de colaboradores do SEBRAE é que efetivamente vai implementar, sob a orientação da Dom Cabral, sob a orientação da Amana, esse contexto geral. E, às vezes, a gente chega para o brasileiro que utiliza muito palavra em inglês, às vezes, se você perguntar para uma pessoa no meio da rua e disser: e aí, amigão, você sabe dizer como é que se fala irmão em inglês? Aí o cara vai te responder: sei lá, brother. Faço a menor ideia, né? Então, quer dizer, às vezes a gente não sabe que a gente sabe muita coisa. Então, eu quero reiterar a minha crença no corpo de colaboradores do SEBRAE, dos 7.000 que fazem de modo direto e em todos os outros que compõem esses 37.000 que fazem o ecossistema SEBRAE e tem aqui uma inteligência própria que a gente tem cada vez mais valorizado dentro da instituição. E passeando um pouco aqui, principalmente pelas coisas que, alguns pontos, Gilmar, que você fez, que me permite aqui fazer uma analogia com a nossa realidade. Quando você fala Milton Friedman, me lembra os 4 modos que Milton Friedman, Nobel em 1976, nos deixou em 2006, falava sobre como a gente gasta dinheiro. E eu acho que tem muito a ver com a situação atual do SEBRAE e cabe uma reflexão para a gente. Porque eu entendo que o SEBRAE está, de certo modo, um oásis numa situação em que o SEBRAE que o Brasil como um todo está precisando cada vez mais de um choque de realidade e a gente, de certo modo, ainda está num oásis ali, mas a gente não pode perder essa conexão com lá fora. Por isso que eu brinco aqui dentro do SEBRAE que a gente tem cada vez mais que amar, que é fazer as coisas com alegria, meritocracia, austeridade e foco nos resultados. Mas Milton Friedman nos ensinava que a gente pode gastar o dinheiro nosso com nós mesmos, e aí nós somos extremamente criteriosos com relação tanto à quantidade que é gasta e à qualidade do serviço. Dinheiro nosso com os outros, nesse caso a gente só se preocupa e tem a tendência de se preocupar com o valor, a qualidade que se lixe. Dinheiro dos outros com os outros, aí a gente não se preocupa com nada. Pode ser qualquer que seja a qualidade, o valor, e a gente não está nem aí. E dinheiro dos outros com a gente. E aí a gente não está nem aí para o custo, mas a qualidade a gente quer que seja top. Então o SEBRAE gasta um dinheiro, e nós aqui como gestores, que não é nosso, e com os outros. Mas nós temos a obrigação de sermos extremamente criteriosos, austeros, principalmente cada vez mais na realidade que o Brasil se coloca. Quando você fala também da Escola de Sagres, e eu me lembro do lema da Escola de Sagres, navegar é preciso, viver não é preciso, não vamos debater, mas era o lema deles, e eu me lembro do quanto a gente deve cada vez mais trazer aqui que impactar é preciso. Se o SEBRAE fez 10,8 milhões de atendimentos no ano passado, e constam os dados que nós fizemos, a gente tem que sair de atendimento para impactamento.
É isso que interessa. E, obviamente, quando eu falo do impactar e do impactamento, eu já estou adjetivando, porque, obviamente, ele não pode ser ruim, ele tem que ser bom. Então, já tem aí imbuído um adjetivo positivo. Quando você fala dos pesos das instituições e da simplicidade, obviamente não pode me vir à cabeça e deixar de dividir com vocês que enquanto a gente tem a 7ª ou a 8ª Constituição de 88, dependendo se você considera 69 apenas uma emenda ou mais uma Constituição, enfim. Mas desde a primeira, de 1824 até 1988, foram 7 ou 8, conforme o critério. E aí, quando a gente olha a Constituição americana, presidente Mélis, e é um exemplo absolutamente vivo do peso de uma instituição, o peso institucional que tem os Estados Unidos. A nossa Constituição de 88, ano passado, fez 30 anos, com mais de 100 emendas. A Constituição americana data de 1789. De lá para cá, ela teve 27 emendas. É um mesmo texto com 27 emendas. E se você considerar o que eles chamam de Bill of Rights, que é um conjunto de 10 emendas, que foram as primeiras de 1789, como uma só, seriam apenas 17 ou 18. E o mais interessante, o peso institucional de um país, que a última aconteceu em 1992. Durante o meu tempo de vida, 47 anos, 48, aconteceu apenas uma e foi essa em 1982. Sabe quando ela foi proposta, presidente? 1789. Uma emenda a uma Constituição foi proposta, porque ela precisa da validação dos Estados, em 1789. E foi depois ratificada pelos Estados 203 anos depois. Então, isso fica apenas mais uma evidência do peso e da importância da solidez nas instituições. E Gilmar também referiu à Guerra Civil Americana, e me permita fazer uma analogia com a nossa situação. Eu estou brincando com o Chico, e ontem brinquei aqui, que o nome transformação digital está muito queimado. A gente agora tem que fazer a redenção digital. Porque esse nosso novo momento desse digital, ele é uma grande carta de alforria com relação ao passado para a gente se conectar com o futuro. E, obviamente, Redenção, como vocês sabem, foi a primeira cidade no Brasil a abolir, né, a escravidão. E a escravidão foi exatamente a principal razão da Guerra Civil Americana, que aconteceu de 61 a 65. Começa com a eleição de Lincoln e se encerra com a morte dele em abril de 65. É considerada a bala que matou o Kennedy no Teatro Ford, em Washington. Ele é considerada que matou Lincoln, mas ele morreu na casa em frente, mas foi baleado lá. É considerada o último tiro da Guerra Civil Americana. Mas eu estou falando isso para quê? Porque o discurso de Gettysburg, apenas 272 palavras, que ele fez no campo de batalha mais sangrento da Guerra Civil Americana, é um momento, presidente, que eu vou encerrar dizendo que é mais ou menos o que a gente precisa agora pactuar entre a gente. Lincoln começa falando 47 years ago, 87 anos atrás em inglês, se referindo aos Founding Fathers, aos pais que fundaram os Estados Unidos. E ele ali, naquele momento, ele propõe um new birth of freedom, um novo nascimento de liberdade para o país. E não é à toa que ali ele se tornou um dos maiores presidentes da história americana, porque ele conseguiu efetivamente salvar a União. Ele é considerado the savior of the Union. E esse cara aqui, Carlos Melles, ele é, nesse momento, o cara que nos une todos. Ele é o cara que, depois de toda a trajetória externa, vem para o SEBRAE e cada um de nós aqui, com a nossa competência, com a nossa habilidade, eu entendo que a gente vive um momento institucional que a gente tem que cada vez mais fortalecer a figura do nosso presidente, fortalecer os nossos estados, certo? Fortalecer a palavra-chave que eu destaquei ontem, que é a palavra que deve nos guiar tanto interna como externamente, que é a integração. Eu entendo que isso aí seja fundamental para a gente. E a gente fazer aqui, presidente Melles, o que Lincoln chamou de unfinished work. Ele pegou, vamos pegar esse legado que agora chega aqui para a gente, e aí, a partir desse legado, vamos construir o porvir. E conectando esse discurso dele em 19 de novembro de 1863, com 50 mil pessoas mortas naquele campo de batalha, inaugurando um cemitério. Eu quero conectar e encerrar com o endereço de uma empresa que é considerada a empresa mais disruptiva e que mudou a vida de todos nós, que é a Apple. A Apple é localizada em Cupertino. Alguém sabe qual é o endereço da Apple? O endereço da Apple é One Infinite Loop. O endereço dela em Cupertino. Então, que todos nós possamos ser competentes, habilidosos e com a iluminação de Deus, de criarmos no SEBRAE One Infinite Loop
para que a gente possa cada vez mais prestar a nossa tarefa e atender o nosso público-alvo e a todos os brasileiros. Que Deus nos ilumine, presidente. Muito obrigado.